Bom dia, alunos do nono ano da Escola Virgílio, tudo bem? Hoje decidi aparecer aqui para vocês, para nossa aula do dia 7 de julho. Olha, 7 de julho já. Quanto tempo já estamos afastados, né? Espero que todos estejam bem, fiquem calmos, tranquilos, que vamos vencer essa batalha. Hoje o nosso assunto ainda vai dar continuidade sobre a economia, né, e a potência econômica dos países que fazem parte da Europa, né? Vamos lembrar tudo que nós já estamos vendo. Eu disse que esse segundo bimestre iríamos estudar todos os aspectos do continente europeu, né? Vimos que a Europa está acima da linha do Equador, então totalmente no hemisfério norte. A maior parte do seu território está no hemisfério oriental, então no lado leste. Nas altas latitudes, então os climas lá de lá são mais frios do que aqui, né? São climas temperados, clima frio, até chegando até clima polar, né? Vimos os 50 países da Europa, que são todos países pequenos, um perto do outro. Vimos que esse velho mundo, né, como era chamado Europa, que é um dos continentes, é o continente mais antigo do mundo, que se tem notícia, que a história estuda, aconteceram guerras mundiais, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra foi na Europa, são dos países da Europa, e que essas guerras trouxeram algumas consequências que é a nossa aula de hoje, né? Vimos que a população da Europa é idosa agora, né? A maioria das pessoas de lá tem idades mais avançadas, porque a taxa de natalidade, as mulheres começaram a ter menos filhos, né? Lembra daquela regra? Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais desenvolvido eu sou, menos crianças, né? O país vai ter. Porque as mulheres trabalham mais, não ficam em casa, não querem ter filhos, né? Por questão econômica. E com uma boa qualidade na saúde, as pessoas vão mais no médico, se cuidam mais, têm mais medicamentos e vivem mais tempo. Né? E isso traz alguns problemas para as cidades, né? Falta de arrecadação de dinheiro, de imposto, porque menos pessoas que podem trabalhar e mais pessoas que vão receber aposentadoria, né? Vimos lá as pirâmides etárias da Europa, que é quase retas, né? Mesmo tanto de criança, de adultos, idosos, né? Um pouco diferente do Brasil. Agora, como eu disse, nós vamos estudar a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico. O bloco econômico é o quê? Quando países se juntam para fazer algumas leis, algumas diretrizes econômicas, né? Para um país ajudar o outro na economia, para um país se fortalecer economicamente. Ó, se o meu país vizinho está precisando de dinheiro, vamos se reunir e ajudar ele a ficar forte. Porque se ele ficar forte, eu também vou crescer economicamente junto, né? Essa foi uma ideia para que surgem os blocos econômicos. E a União Europeia é o bloco econômico mais antigo no mundo, né? Foi a partir da União Europeia que todos os outros blocos apareceram. Só que a União Europeia tem outros nomes, né? Então eu peço para que vocês acompanhem esse vídeo com o resumo que eu vou apresentar. Em vez de hoje eu colocar nos slides, eu vou lendo aqui com vocês, tá? Não há necessidade de copiar, apenas leia as páginas do livro, que esse conteúdo também está lá, na página 104 a 114, e depois embaixo vai ter as atividades. Para aula 1, vamos lá? Então, a União Europeia é um bloco econômico criado em 1992. O nome União Europeia surge em 1992. A principal diferença desse bloco econômico é que eles têm uma mesma moeda, que chama o euro. Os 27 países
da União Europeia tenham a mesma moeda, o mesmo papel impresso de dinheiro, que é o euro. Por exemplo, o Brasil está no Mercosul, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Cada país aqui tem um dinheiro, né? Lá não. Todos os países da União Europeia têm o mesmo dinheiro. Então você pode passear de um país para o outro utilizando o mesmo dinheiro sem precisar fazer o intercâmbio. O euro impresso vai surgir em 2002, tá, pessoal? Como que surge a União Europeia? A União Europeia vai surgir depois que eles virem que as guerras mundiais que eles participaram trouxeram muito prejuízo para eles. E que era muito difícil para um país se estabelecer sozinho, se fortalecer sozinho. Então a União Europeia surge com o nome de Benelux, que eram apenas 3 países. Depois viram que essa junção desses 3 países economicamente se fortaleceram e outros países se juntaram, que forma a CE, a Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum Europeu, MCE. Mas o nome que vamos estudar é CEE, Mercado Comum, Comunidade Econômica Europeia. Então, que contexto, né, em que época surge a CE, antigo nome da União Europeia? Foi durante a Guerra Fria, né? Eles estavam vendo que os Estados Unidos e a União Soviética, países que participaram da guerra, estavam se desenvolvendo muito mais rápidos que os países da Europa, que participaram da guerra e perderam, né? Então, a economia da Europa queria se fortalecer. Ó, a gente vai ficar pedindo dinheiro para eles? Até pediram, só que eles queriam também um ajudar o outro, né? Então, a CE surge depois da Segunda Guerra Mundial, na disputa da Guerra Fria, como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias para uma recuperação econômica e enfrentar a influência americana no território da Europa, né? Então, eles queriam evitar que os Estados Unidos dominassem a Europa, né? Que eles fossem dependentes totalmente dos Estados Unidos. Então, os países da Europa queriam crescer sem ter tanta ajuda americana para não ficar pedindo muitas coisas para ele. Outro fator importante para entender o bloco econômico é que eles queriam reconstruir o que eles perderam da Segunda Guerra Mundial. Então, que ano surge a CE? Em 1957. Formada pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, que é a Holanda, né, que nós chamamos de Holanda, que faz parte dos Países Baixos, tá? Então eram 6 países. Depois, outros países se integraram ao longo do tempo, né? São exemplos de Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Grécia, Portugal, Espanha, que já são 12 países. Aí, eles tiveram um tratado, chamado Tratado de Maastricht, em 1991, onde outros países entraram, tá? Então, até 1991, chamava-se CE. Depois desse Tratado de Maastricht, chama-se União Europeia, e daí que vai surgir o euro, tá? Só que a impressão do euro, a circulação da moeda, é somente em 2002. Aí durante de 2002 até os dias de hoje, outros países foram entrando, né? E eles têm alguns critérios para que os países sejam membros da União Europeia. Tem que ser capitalista, tem que, quando precisar de ajuda, fortalecer outro país, né? A principal, e ter uma república, um país democrático, com eleições sem ditaduras, né? Aí, pessoal, em 2017,
em 2016, 2017, a Inglaterra, o Reino Unido, faz um plebiscito para se sair, se retirar da União Europeia, né? Porque eles achavam que aquilo estava trazendo mais prejuízo, mais crise econômica, mais desemprego, porque as pessoas podem circular de um país para o outro. Então, um trabalhador da Inglaterra pode trabalhar em outro país, só que o outro trabalhador também pode ir para a Inglaterra. Então, eles achavam que isso estava tirando a, a importância da Inglaterra no mundo, né? E eles fizeram uma votação, uma eleição, e 57%, se não me engano, votaram para que a Inglaterra saísse da União Europeia, o Reino Unido. E somente agora, esse ano, que a Inglaterra saiu. Então, resumindo, a União Europeia é um bloco econômico, o mais importante do mundo, o que deu mais certo, que tem uma mesma moeda e que tem uns objetivos claros e importantes. Façam agora os exercícios, fotografem, espero que todos estejam bem. Até a próxima aula, pessoal do nono.